Bem-vindos ao MacMakers, o podcast de quem faz o Mackenzie. Eu sou a Érica de Figueiredo. E eu sou o Célio da Mata. Se você é mackenzista e quer conhecer as conquistas e as curiosidades da nossa comunidade, tudo o que acontece na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fique de olho no nosso podcast. Se você ainda não estuda aqui, é uma ótima maneira de você começar a descobrir o que existe na universidade. Hoje o nosso entrevistado é um aluno chamado Matheus Fagundes, que ele vai contar o processo da iniciação científica. Matheus, conta pra gente então como é que foi todo o seu trabalho desde o início. Você fez 2 iniciações, né? Isso. O Célio foi seu orientador. Então, gostaria de saber como é que foi o processo, como é que você teve a ideia surgiu do Célio, era um grupo de pesquisa. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Eu sou aluno do design, né? Então a gente tem um primeiro contato muito bom com a parte mais prática do curso logo no princípio, assim. Então no primeiro semestre a gente já começou desenvolvendo um jogo de tabuleiro e a partir daí teve essa interação. A gente conseguiu desenvolver um projeto bem embasado, com bastante pesquisa. Era um jogo voltado para a área da saúde, medicina e Libras. A gente tentou tangenciar esse nicho, assim. Então foi bem legal a gente ter esse primeiro contato. E a partir daí, conversando com os professores, eles gostaram da ideia do que a gente desenvolveu e falou, por que não dar segmento para isso? E a partir daí, o nosso grupo era eu, a Luísa e a Beatriz, e aí a gente conversou ali e falou assim, poxa, a gente poderia colocar isso como uma pesquisa. E aí eu acabei tomando a frente, elas acabaram fazendo outra pesquisa voltada para uma iniciação científica, e eu acabei ficando com a iniciação tecnológica. E a partir daí teve um dinamismo muito inteligente, assim, porque foi uma oportunidade de usar isso logo de cara, assim. A gente chega, é um universo novo, a gente está acabando conhecendo um pouco mais de como é as práticas acadêmicas, assim. Então, foi o primeiro contato para poder falar, nossa, o que a gente pode fazer com isso agora? E aí, com o auxílio do professor, a gente pensou, vamos colocar dentro desse tema mesmo, que já foi algo que vocês já tiveram contato e que vocês acabaram tendo um bom desempenho, e aí deu início para essa parte da iniciação de pesquisa logo de cara. Foi um desafio, a princípio desenvolver um artigo e ter esse contato mais de pesquisador e técnico logo de cara, às vezes a gente acaba tendo a maturação de, não, vou esperar fazer um pouco mais para frente, para ter um pouco mais de base e tal. E ali no primeiro momento a gente já falou assim, não, acho que vai funcionar e vamos realmente assumir esse desafio e tendo esse olhar de quero explorar um pouco mais das experiências acadêmicas fora do que a gente já tem da grade curricular, que é um pouco mais fechada. E foi muito bom porque essa oportunidade de fazer a iniciação foi mergulhar durante um ano de pesquisa em cima de um tema que, para mim, já tendo esse primeiro contato positivo, acabou caminhando e decorrendo de uma forma muito legal. Então, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, de ir pesquisar, ir em eventos de jogos. A minha primeira iniciação chamava Metodologia do Design, aplicada no desenvolvimento de jogos, para ampliar o conhecimento de surdos e ouvintes em Libras. Então, teve uma vivência muito legal de eu pesquisar alguns espaços que tinham essa dinâmica, essa interação de jogos de tabuleiro, e visitar alguns espaços, conversar com pessoas que eram desenvolvedores da área, e aí foi uma oportunidade de expandir um pouco do que eu estava tendo dentro da sala de aula. Então eu já tinha tido a oportunidade de ter essa primeira pincelada ali desenvolvendo o projeto, e aí eu acabei aprofundando um pouco mais durante esse processo. E foi muito gostoso, assim, porque de certa forma tive a oportunidade de conhecer pessoas de fora, tive a oportunidade de fazer uma networking legal também. E partindo desse princípio foi aprofundando para ver algumas limitações e desafios técnicos mesmo. Como a iniciação tecnológica tem essa proposição de desafiar a gente a desenvolver algo que venha a ter uma materialidade no final, a gente acaba tendo essa metodologia de projeto de pensar em como isso vai ser desenvolvido. Então, desde um problema até uma solução. E aí foi muito legal como foi vendo o caminhar e o desenvolver disso tudo, assim. Então, com as orientações, semanalmente a gente conversava e batia esse papo para ver como é que estava indo o processo. E aí foi agregando muita coisa, assim, ao longo dessa primeira jornada. E você foi bolsista? Fui aluno bolsista, consegui... Passou no processo? Né? Passei no processo seletivo. Foi interessante, assim. A gente pensou nessa ideia de fazer a pesquisa e aí eu acho que faltava uns 20 dias para poder fechar o edital. E aí a gente, poxa, vamos ter que escrever a carta de submissão, eram 10 páginas e esse desafio de tempo e tal, e correndo. E aí deu tudo certo, eu acabei sendo bolsista, uma das classificações é a bolsa pelo Mackenzie mesmo. E aí foi muito interessante porque
dá esse incentivo. É um ânimo também. Existe a possibilidade de ser voluntário, caso queira e acabe não sendo classificado. Mas ainda assim, com bolsa, foi um apoio super generoso, de certa forma, para poder fazer esse projeto com tanto empenho. Que bacana. E me conta, assim, você logo de cara já começou a ter uma maturidade que seus colegas não tinham, né? Porque uma vez que a gente entra para fazer pesquisa, a cabeça muda completamente, não é? Muda muito. Como foi assistir aula depois disso? Assistir aula, você começa a assistir com outros olhos, né? Muito mais maduro, provavelmente. Sim. Conta como que foi isso. Basicamente, essa intuição de tentar pegar um pouco dessa vivência e intensificar ela durante esse processo de pesquisa foi interessante porque eu já tinha feito projeto de... Sou formado como técnico em edificações. Ah, que bacana. Então, eu já tinha feito um curso técnico antes. E lá requer muito essa questão de pesquisa e a parte prática, né? E aí, foi um olhar de, poxa, por que eu vou esperar até o meu TCC para eu começar a pensar em como eu tenho que escrever de forma mais acadêmica, como é que eu me aprofundo dentro da pesquisa. Então, referência, todo o processo de ABNT, já vou começar agora, porque aí durante a jornada da graduação já vai ser algo mais fluido. Não vai ser um grande problema ter que lidar com isso só lá no final. Então, partindo desse princípio de que as matérias começaram a se desenvolver e aí a gente já tendo um contato com a base de pesquisa, fica tudo mais integrado, assim. Então, quando a gente tinha que fazer alguma análise ou desenvolvimento de algum projeto novo, que a cada semestre no design a gente vai vendo um assunto diferente, é legal porque a gente acaba se aprofundando nisso e trazendo bases mesmo. Base teórica, então a gente baseia algumas coisas em cima de alguma bibliografia, vai em cima de alguns livros e a gente tenta aprofundar um pouco mais disso. E a gente vê que os professores reconhecem muito disso também. Porque aí a gente vê que o nosso conceito, o nosso trabalho de desenvolvimento da concepção do projeto cria um maior valor, assim, ela enriquece bastante. Então, já teve essa diferença porque eu via que os colegas ali que estavam, de certa forma, compartilhando dessa experiência comigo, às vezes não estavam tão antenados para essa parte de pegar um pouco esse detalhe do referencial, mas foi uma coisa que eu gostei de compartilhar com eles também. Olha, eu estou fazendo o projeto, a gente está vendo esse detalhamento, a gente está vendo isso. E aí, no geral, eu acho que as coisas vão ganhando forma, assim, de forma bem significativa. Às vezes chega a ser engraçado porque os alunos fogem um pouco da área acadêmica. Então a gente fala, vamos começar uma iniciação científica. Isso vai te ajudar no seu TCC, depois a gente pode seguir o mesmo tema. E o pessoal acaba fugindo, porque assim, né, o Matheus falou alguns termos aí técnicos. Tem pesquisa, tem bibliografia, tem... Mas até vou perguntar para o Matheus para ele falar da experiência dele. Assim, não é tão complexo assim quanto parece. A gente fala com todo esse linguajar, mas porque a gente está habituado. E isso a gente vai pegando com o tempo. Devagar, a gente sem acelerar muito o aluno, no tempo de cada um, ele vai pegando. Mas conta aí para mim, Matheus, assim, foi difícil no início? Você se atrapalhou muito ou é um processo tranquilo? Porque a gente espera que outros também consigam seguir o seu caminho, né? Façam iniciação científica para depois ter um TCC mais bem elaborado, já com uma base acadêmica um pouco mais forte. Você acha que foi fácil? Não foi fácil, mas um pouco tranquilo, assim? Então, eu acho que é uma construção mesmo, né? A graduação tem esse aspecto de trazer para a gente uma formação que vai caminhando ao longo do processo. E a gente vai ganhando novos espaços e novos entendimentos durante o tempo, assim. Então, realmente, partindo do princípio que logo no primeiro semestre eu já estava fazendo esse processo de submissão para participar da pesquisa e já fui aprovado dentro da primeira carta, que às vezes ainda assim as pessoas tentam de novo e tal, às vezes não conseguem logo de cara, para mim foi uma grande surpresa ser aprovado assim. Eu falei assim, poxa, que legal, tipo, já é uma validação, sabe? De que as coisas estão caminhando e eu estou conseguindo avançar dentro desse período. Sim. E a partir daí, ver que a gente acaba tendo exatamente esse desafio de trazer para a rotina semanal. São basicamente algumas horas que a gente tem que cumprir, de estar com uma disciplina, de estar pesquisando e estar desenvolvendo conteúdo durante o processo de um ano. E aí a gente vai vendo o quanto a gente vai se familiarizando e conseguindo encaixar isso dentro do nosso processo. Então, a partir do momento que eu tinha alguns projetos da grade comum e tinha esse projeto por fora, acabava que eu tinha que conciliar esses dois e desenvolver de forma muito bem elaborada, assim. Então, no começo foi essa questão de ajuste, entender, eu estou fazendo um tema que eu tenho interesse, que eu gostaria de estar pesquisando, mas qual que é para onde eu estou indo com isso e como eu consigo cumprir com as obrigações e os deveres também que eu tenho a partir do momento que eu assino o contrato, né? De estar desenvolvendo essa iniciação. Então, a princípio, teve um grau de dificuldade que eu diria que é para você se familiarizar com as coisas acontecem. Então, você vai entendendo...
qual a maturação da pesquisa, onde eu quero chegar, quais são os pontos que eu ainda preciso percorrer, com quem eu tenho que falar. E a partir daí, o orientador tem um papel muito importante de estar fazendo com que isso fique mais claro para a gente, sem demandar uma grande pressão. E a gente vai entendendo de forma como isso funciona. Então, eu senti que realmente, a princípio, a gente tem essa base de o que eu vou fazer, como é que as coisas vão caminhar, e ao longo do processo vai ficando um pouco mais tranquilo. A gente vai vendo que as conversas regulares vão facilitando esse processo, e a gente vai conseguindo construir um repertório legal, a gente vai vendo os pontos que a gente quer atingir, ver essa evolução a partir do momento que a gente entrega os relatórios. São 3 relatórios, um inicial, intermediário e o final. E a partir daí a gente, já construiu bastante coisa nesses primeiros 4 meses. As coisas estão caminhando, de fato. Então, eu sinto que, a princípio, a gente tem é um universo novo, é um desafio novo, e a gente quer ver como é que as coisas vão acontecer. E depois a gente vai pegando um pouco mais do ritmo, assim, vai ficando um pouco mais tranquilo. E como eu gostei, fiz uma segunda depois, né? Então, realmente é muito interessante. Você tocou num ponto interessante, que é a questão da organização, né, Célio? Sim. A iniciação científica, a gente tem que mostrar que é alguma coisa possível, por mais complicado que pareça, robusto, mas é algo possível. Tanto é que você fez 2 iniciações. A segunda também foi bolsa? Você passou no concurso segunda vez também com bolsa? Sim. Olha, meus parabéns. Então, acho que essa questão da organização, ela é fundamental para você conseguir conciliar a sua carreira, né, acadêmica. Não sei se você já fazia estágio ou trabalhava de alguma forma, mas acho que a organização é o ponto-chave que você falou. Acho que se organizando, você consegue dar conta, né? Sim, e se você for disciplinado. Sim. O Matheus é um aluno muito disciplinado, muito organizado. Isso facilita bastante. Então, Sim. Você marca com ele 1 hora por semana, que é o que a gente faz com todos os alunos de iniciação científica. Ele sempre trazia coisa nova, sempre estava atrás. O que a gente tenta fazer em iniciação científica? A gente sempre estimula, né? O aluno, é legal quando o aluno faz uma coisa que ele gosta. Então, são temas que, a princípio, ele procurou. Né? Na segunda iniciação, ele fez uma primeira, se sentiu à vontade e falou, quero participar de uma segunda. Que legal. Então, isso assim, a gente pega poucos alunos que tem esse fôlego, tem né? esse fôlego, né? E é organizado a ponto de conseguir fazer. A gente fica contente com resultados. Porque ele fez 2 e são 2 muito bem feitas, que atendem todos os requisitos necessários para uma iniciação e sempre supera, assim, uma expectativa. Então, tinha que entregar até 10, ele está entregando 12, 14, coisas a mais. Isso, se ele quiser juntar para depois fazer um TCC, é mais fácil, um caminho mais curto. Ou fazendo um TCC com outro tema, qualquer coisa, ele já tem essa base científica que vai ajudar ele, eu acredito. Mas é muito comum, né, a gente perceber que os alunos que fazem iniciação científica, eles buscam fazer o TCC, o trabalho final, né, de graduação, na mesma área, Sim. que já é um avanço. Eu tive uma aluna muito, muito boa que ela fez um trabalho sobre iluminação natural e ritmo circadiano em escolas. Na iniciação científica, e depois ela fez o trabalho final de graduação dela. Então, ela já sabia fazer simulação computacional, ela já sabia interpretar os dados, já sabia como que era o melhor jeito de fazer a sala para estimular o que ela estava buscando, que é os alunos ficarem mais atentos na aula. Então, acaba indo para o TFG, para o TFG, como a gente chama, né, na arquitetura, trabalho final de graduação, mas no TCC, como é mais comum, acho que no design é TCC, design é né? TCC. Você acaba indo com uma bagagem muito maior, muito mais pronto. A parte de redação é natural, mas todo o resto, né, você acaba ficando muito melhor. Isso é muito bacana. Nossa, meus parabéns, Matheus, meus parabéns. E é assim, que a gente está começando hoje nossa primeira entrevista com o Matheus, e eu tenho certeza que quando ele terminar o TCC ele vai voltar aqui, né? Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai fazer esse comparativo. Como é que foi o seu TCC? E o que a iniciação te ajudou? Até ia perguntar para você, assim, porque você citou que você conseguiu o seu estágio, você pegou coisas de aula e etc. Mas essa questão acadêmica, de iniciação, te ajudou em alguma coisa assim, também na vida corporativa, no seu trabalho, nas coisas? Como você enxerga isso? Dá para ligar? Sim. Basicamente, assim, acho que tudo foi construído de uma forma que me surpreendeu muito. Iniciando pelo processo
propriamente da iniciação de pesquisa, e tendo esse contato com essa imersão que eu fiquei durante um ano pesquisando sobre jogos, assim que eu entreguei o meu projeto de iniciação, surgiu uma oportunidade de um estágio que era para trabalhar numa empresa de brinquedos. Legal. Então, tipo, eu fiquei um ano pesquisando, tipo, o primeiro projeto foi sobre jogos de tabuleiro, fiquei um ano pesquisando sobre jogos, e aí, assim que eu entreguei, tipo, cerca de 2 semanas depois, eu estava fazendo entrevista para trabalhar numa empresa de brinquedos e atuar, exercendo um pouco do que eu tinha feito ali durante esse tempo de pesquisa. Então, realmente, até num processo de entrevista e tudo mais, a hora que você demonstra e você fala que você teve dentro do seu repertório ali, do seu histórico acadêmico, uma iniciação de pesquisa, você sabe, a pessoa se compromete e vê que você realmente passou um tempo pesquisando, que é uma coisa desafiadora, que não é todo mundo que acaba optando por fazer, tomando essa decisão ali. Então, realmente, a partir do momento que eu mencionei, eu fiz uma pesquisa sobre jogos... Já se destacou. Já ganhou um brilho a mais, assim. Então, foi bem relevante para mim, no aspecto de poder acabar permeando, assim, essas vagas que estavam ali, e os meus concorrentes mesmo, de certa forma, foi um ponto que acabou trazendo um brilho a mais. Isso foi muito legal, e a partir do momento que eu entro na empresa, eles acabam fazendo a minha contratação, eu colocar um pouco daquilo que eu tinha feito na pesquisa em prática, e ver o quanto hoje, tipo, depois de um ano trabalhando na empresa e fazendo estágio, eu vejo o quanto eu poderia ter usado dos conhecimentos que vieram depois também para poder melhorar aquela pesquisa lá. Então, essa questão de possivelmente voltar no TCC e fazer algo baseado na pesquisa é para poder somar essa primeira parte. Então, eu consegui a pesquisa, aí agora trabalhando na área eu consigo construir mais um repertório e depois somar tudo isso e fazer um TCC, tipo, ganha um grande peso e as coisas evoluem de uma forma bem legal, assim. Você falou uma coisa importante. Quando a gente começa uma pesquisa, a gente não tem ideia de que ela vai continuar. Uma pesquisa, quando você está apaixonado pelo assunto, você faz a iniciação científica, você fala, nossa, que legal. Aí você começa a ver, né? Você fala, puxa, acho que dá para continuar, acho que isso pode acontecer depois. Aí você fala, legal, terminou o TFG, terminei o TCC, né? Terminei a faculdade, vou fazer um mestrado sobre isso. Aí você termina o mestrado, você fala, não, acho que agora esgotou o assunto. Aí você para pensar, uns meses depois que você terminou, você fala, nossa, acho que ia ser muito legal se eu continuasse assim. Então, a pesquisa não acaba. A pesquisa não acaba. Acho que isso é coisa legal da gente contar para todo mundo, né? Vocês vão começar com um assuntinho pequenininho, às vezes, mas, de repente, ele pode crescer tanto, virar um doutorado, e você ser especialista naquele assunto, que eventualmente começou na iniciação científica, e você está trilhando esse caminho na sua vida profissional. Então, olha só, né? Muita coisa pode surgir a partir de uma iniciação. É porque a gente sempre fica preocupado dessa inserção do aluno no mercado também. Né? Então, porque tem alunos que estudam muito e pensam muito, escrevem muito, mas não tem essa aproximação com o mercado de trabalho. Então, às vezes ele trabalhou muito bem na faculdade, foi lá, se forma, e aí, depois de um tempo, você pergunta, e aí, você está fazendo o quê? Putz, ainda não consegui fazer nada, porque não consegue fazer essa ligação. Então, sei lá, como professor, eu sempre tentei ajudar nessa ligação do aluno no trabalho. Então, as iniciações sempre têm essa pegada de aproximação. Onde você vai aplicar isso? Dá para trabalhar onde? Que empresa poderia pegar o seu trabalho? Então, você vê que o Matheus é um exemplo desse tipo de iniciação que funciona na parte acadêmica, mas também ajuda na inserção no mercado. Então, a gente pensa isso, né? Assim, o Mackenzie sempre teve esse aspecto de pessoas trabalhando e o mercado sempre procurou mackenzistas. Sem dúvida. Então, a gente tenta manter isso também dando uma força na parte escrita, na parte acadêmica. Essa minha aluna, Mariana Chaim, que fez a iniciação científica, ela foi para um escritório francês logo em seguida. Que legal. Então, se formou e também já estava empregada. Na hora que contou sobre a iniciação científica, se demonstra maturidade. Que escritório vai falar, não quero. Não, você está mostrando que você tem iniciativa, né? Proatividade, que você vai fazer, que você vai sozinho, que você quer ir além. Então, acho que esse é um ponto importante também de destacar. Que você é comprometido, que você é organizado, você consegue seguir uma rotina. Exatamente. Uma rotina de estudos, porque boas iniciações, bons TCCs têm essa rotina. Exato. Né? E às vezes, todo mundo sabe que todo mundo é atribulado, a vida corrida. Mas um aluno pode falar para o professor, eu não consigo falar com você, eu respondo no WhatsApp, atendo o telefone, tem que estar disponível. Porque tem alunos que eles precisam só de um toquinho em algum detalhe para ele poder deslanchar. Mérito é sempre do aluno. A gente vai tentando aliviar o caminho para poder desenvolver o melhor trabalho possível, né?
E a sua segunda iniciação, sobre o que foi? Fiquei curiosa. Partindo desse princípio que o design ele é muito diverso e acho que até um aspecto que me cativa muito dentro da graduação é exatamente poder estar em vários espaços e várias áreas de atuação, eu me desafiei um pouco mais. Falei assim, eu fiz esse primeiro contato com jogos e aí logo na sequência, assim que eu finalizei, eu falei, poxa, o Mackenzie está promovendo uma parceria com o pessoal do metrô e eu sou usuário diário das linhas de metrô de São Paulo. Então, eu falei assim, interessante, porque é um primeiro contato e aí eles colocaram trouxeram uma dinâmica nova, onde ia ter um orientador dentro do Mackenzie e um orientador dentro do espaço da equipe da empresa do metrô. Então, foi interessante porque eu ia ter esse paralelo de 2 orientadores e um aspecto mais prático, ainda mais imersivo, assim. Entendi. Então, eu acabei vendo isso e conversei com o Célio e falei assim, poxa, o que você acha dessa pesquisa? Tipo, você acha que vale a pena e tentar arriscar um novo projeto aí? E aí ele super topou e eu falei assim, Adivinha, né? Adivinha se não. Adivinha se não é topar, né? E aí foi uma área muito diferente, assim. O nome dessa segunda pesquisa era Metrô do Comum ao Extraordinário, que era a integração de arte, tecnologia e design para uma comunicação visual inovadora. E a partir daí foi uma dinâmica diferente, porque a partir do momento que eu tive esse contato com o pessoal do metrô, eu pude fazer reuniões com eles, eu pude visitar a sede do metrô, eu pude ter uma orientação guiada através deles também. Então foi uma parceria muito boa e que rendeu bons frutos. Então realmente ter tido a oportunidade de fazer essa segunda foi me tirar ainda mais da zona de conforto, mas também foi ampliar muito mais a minha área de conhecimento. Então fui para uma área totalmente distinta do que eu tinha feito na primeira. E a partir daí as coisas começaram a se desenvolver. Era uma coisa que eu olhava e via o fluxo de pessoas que acaba passando pelas linhas é muito grande. É um espaço que hoje em dia tem uma aplicação muito grande da parte visual. Então a gente vê a comunicação através de ativações e marcas e tudo mais. E como é que a informação de sinalização está presente nesse espaço? Então foi um desafio para o design. Eu acabei escolhendo ali trabalhar com a área da região da Estação da Liberdade, por um fator de o fluxo de pessoas que é turista ali. Então, tem uma dimensão tanto para a parte de trabalhadores que passam por ali, já conhecem a área, mas o fluxo de turista também é muito grande. E pensar em uma comunicação visual que pudessem trazer e remeter a um aspecto de ambientação. Então, o critério foi basicamente desenvolver uma pesquisa que trouxesse uma modulação um pouco mais que remetesse à história que tem na Estação Japão Liberdade, o que trouxe sobre a liberdade, como é que foi o passado disso, mas também mantendo essa modernidade que ficou conhecida mais pela parte de Japão, assim, né? Então, foi bem interessante construir essa narrativa, ver como isso poderia se desenvolver e ser aplicado. O projeto se fechou, entreguei semana passada a pesquisa e foi muito legal poder ver o quanto isso possibilitou que eu tivesse contato dentro de uma outra área. Falei assim, nossa, comunicação visual, como é que o design também se aplica dentro disso? Então, foi bem legal, assim. Puxa, que legal. Sério? Bacana. É interessante a gente assiste a apresentação, né, do Matheus com o pessoal do metrô e o pessoal do metrô fica encantado, porque não é sempre que você vê um projeto só para aquela estação, por exemplo, para o desenvolvimento só de um pedacinho do metrô. Então, é um projeto muito detalhado, muito rico visualmente, então isso encanta muito, né? E para a gente que é orientador, fica feliz com o trabalho do orientando, mas admira o trabalho bem feito, né, de Sim. qualquer pessoa. Então, a gente fica contente com o resultado e sempre pensando que outros também... É uma inspiração para outros, né? Tem que ter essa coragem, né? Porque o Matheus tem coragem. Ele falou, vou fazer mais uma. Que ele falou, o Célio aceitou. Eu falei, vou aceitar. Se você fizer com uma outra, a gente mantém o mesmo padrão. A gente vai fazer um trabalho muito bom também. Eu conheço a capacidade dele. Você tem gás para isso, porque ele já estava estagiando. Então... Isso não é, eu já falo para todo mundo, não é desculpa, estou estagiando, estou trabalhando, não posso fazer. Dá para fazer, basta você se organizar durante o dia, né, que é o caso dele, e fez um trabalho muito bom. Apresenta, todo mundo gostou, todo mundo elogia até agora, né? A gente tem uma última apresentação e eu já estou recebendo e-mails, e aí, vocês vão apresentar de novo? Vocês vão apresentar de novo? Cria essa expectativa, porque é um trabalho legal, feito com zelo, com carinho, né? Com muito afinco, assim, isso... A gente fica contente como professor, como orientador e fica feliz com esses resultados. E acho que o próprio metrô, né, deve ter se surpreendido. Como que foi a reação deles quando viram a apresentação? Assim, a gente acabou apresentando numa data que os alunos não tinham ainda tanta coisa avançada, assim. Do Matheus estava muito além.
E como é muito gráfico, muito visual, né? Então tem lá simulações em 3D, animações, logotipos, cores, aplicações. Então o pessoal olha aquilo e se encanta. Fala, nossa, já pensou se isso realmente tivesse colocado no metrô? Então, aí a gente vai argumentando, né? Então, o Matheus colocou, isso aqui funcionaria, porque ele também é um usuário, como ele disse. Sim. Então, eu uso o metrô todo dia, se tivesse uma sinalização aqui, né, evitaria o tumulto nesse cantinho. Então, tem uma sinalização indicando isso para lá, isso para cá, uma coisa luminosa, algo que pisca, algo divertido. Porque às vezes também todo mundo pega metrô, né? Você fica na estação ali sentada, tudo cinza, meio né? É o padrão do metrô, sempre foi assim, mas dá para você gerar alguns estímulos visuais, né, com estudo, que vai fazer com que as pessoas fiquem de uma maneira mais agradável na estação. Procure o bem-estar das Sim. pessoas, né? Não é só um trajeto que ela vai fazer. Isso, não é só um trajeto. Então, o pessoal gosta muito, sempre que o pessoal do design desenvolve um projeto e consegue apresentar dentro do prazo, terminou tudo certinho, sempre tem trabalhos muito bons, assim. Olha que bacana. Isso é Mas parabéns, Matheus. Mas parabéns. Eu acho que é uma trajetória muito bacana que você está trilhando. Quanto tempo ainda falta para você se formar? Ainda tem mais cerca de 1 ano e meio para concluir a graduação. E dentro dessa forma foi até um ponto de vista de tentar usufruir o máximo das oportunidades que a universidade oferece mesmo. Acabei fazendo 2 iniciações, agora estou sendo monitor de turma. E eu sinto que, de certa forma, quanto mais envolvido a gente estiver nesse processo acadêmico de fazer com que essa experiência seja o mais rica possível, é mais válido pra gente, a partir do momento que a gente se forma e fala, poxa, fiz todas as oportunidades que me foram ofertadas, eu estava ali e desenvolvi. E como profissional, como pessoa, dentro das áreas, assim, né, de conhecimento, é muito rico, assim, é muito importante mesmo. Você tocou num ponto interessante, que é aproveitar todas as oportunidades, que muitas vezes as pessoas entram na faculdade, elas cursam a faculdade e ok. Não, mas o Mackenzie é tão rico, tanta coisa acontece dentro da universidade, tantas possibilidades, não só de iniciação científica, mas de você conhecer outras pessoas, professores, contatos que você falou, né? Da questão do networking. Então, acho que o Mackenzie, ele possibilita muitos caminhos para os alunos que estão na instituição, né? Então, isso realmente é muito bacana. Basta ter vontade de participar, aceitar os convites, né? Como os nossos, por exemplo. Vem participar aqui do nosso MacMakers. A gente procura a Érica, me procura, a gente vai marcar você na agenda também, se você quiser apresentar o seu trabalho, assim como fez o Matheus. Todo mundo é bem-vindo. Esse é o espaço para isso, para você conseguir mostrar o que você fez, o que você encontrou na faculdade, como isso mudou a sua vida acadêmica ou profissional e como isso pode ajudar outras pessoas também. Então, isso é bacana. Isso. E como o Matheus veio contar a trajetória dele, ele é um MacMaker. Então, nós fizemos um bottom aqui do nosso podcast. Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço. Que legal. Certo. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós temos outros já agendados, vindo por aí. Começa a seguir a gente, se você quer saber mais sobre a comunidade mackenzista, o que os professores fazem, o que os alunos fazem. Esse é o momento, segue a gente, porque muita coisa legal vai aparecer por aqui. Até mais!